Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Tomara que hoje seja bem proveitoso para que a gente possa refletir, aprender, reformular, refazer as nossas condutas, porque essa é a proposta da doutrina espírita. Acender em nós o desejo e a vontade de querer ser melhor. Essa é uma das grandes propostas da doutrina espírita. Então, se cá estamos, certamente todos buscam isso. Então, a gente vai fazer a nossa prece de abertura agora, conectando os nossos corações, entregando essa equipe espiritual que governa essa casa, muitas vezes as nossas dúvidas, as nossas rogativas, as nossas indecisões, as nossas decisões, e buscando aqui o reforço para que as nossas escolhas possam sempre ser as mais assertivas espiritualmente possível. Que tenhamos então um encontro de paz, de luz, de fortalecimento e de coragem. E que a luz que agora habita este lugar possa fazer morada e encontrar guarida nos nossos corações. Que assim seja. Esse mês está sendo estudado o livro Iluminação Interior. É um livro de Divaldo, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Então, a Joana de Ângeles sempre tem a proposta de auto-enxergar, de que nós nos auto-enxerguemos. E por conta disso, então, o título do nosso encontro de hoje é Consciência de Si. Então, hoje a conversa vai ser da gente para a gente mesmo. Então, é bem importante esse encontro íntimo, que muitas vezes a gente acaba até dando umas desviadinhas, porque é uma conversa difícil. Não é uma conversa fácil. Geralmente nós conversamos mais sobre o que o outro é do que o que nós somos para nós mesmos. Então a gente vai falar de algo que está no cerne da existência do espírito. As perguntas, as dúvidas, a necessidade do despertamento. Por isso, então, consciência de si. Para nós termos consciência, é importante que a gente decida querer nos conhecermos. Então, para que eu possa tomar consciência de algo, daquilo que eu estou sentindo, do que eu estou fazendo, do que eu devo fazer, de qual a escolha eu devo fazer, eu tenho que conhecer-me, quais são as minhas tendências, qual é o meu objetivo nesta vida, como é que eu ajo e reajo diante das coisas. Por isso é que é uma conversa bem difícil, não é uma conversa superficial. Só que a doutrina espírita, porque o propósito dela é nos ajudar a fazer valer esse período que nós estamos encarnados dentro da matéria. A proposta da doutrina espírita é acender luzes. Quando a gente está numa sala escura, ou então está de noite e a luz caiu. Quando acende uma velinha na casa, que seja uma lanterninha, que seja, já dá uma luz. Então, a proposta da doutrina espírita é dar a luz para que a gente a absorva de acordo com a intenção de cada um e mostrar mais fácil o caminho. A doutrina espírita não obriga a nada, não exige nada, mas ela nos mostra. E se ela mostra, certamente ela também espera que a gente possa produzir algo de bom.
Então, consciência de si mesmo é uma definição bem simples aqui, é a capacidade de nós observarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, compreender as nossas reações quando eu estou diante de um problema. Quais são as minhas motivações que me fazem ver sentido na vida? Como é o meu padrão de comportamento? Como que eu me defino? No secreto do íntimo, cada um. Como que eu me defino? Porque muitas vezes a gente não tem coragem de se autodefinir. Mas nós sabemos nos autodefinir. Então é preciso, quando a gente decide fazer uma conversa sobre isso, ter clareza íntima e honestidade íntima. Essa parte não é fácil. Por que autoconhecer-se é tão importante? A gente tem lá na doutrina espírita, o Kardec reforça muito que sem o autoconhecimento não há progresso. Ninguém avança moralmente se não se esforçar para melhorar-se e conhecer-se. Ninguém. Muitas vezes as nossas encarnações são improdutivas. E grande parte de nós espíritos, muitas vezes, volta para o mundo espiritual depois de 50, 60, 70, 80 anos, tendo avançado para frente muito pouco, porque não aproveitou, não se esclareceu, não quis se esclarecer, porque muitos de nós, muitas vezes, quando alguém nos levanta uma crítica, a gente faz vista grossa e se irrita com ele. A gente esquece de aproveitar e depois no silêncio da nossa consciência a gente se perguntar, mas será que ele tinha razão mesmo? Cada encarnação que nós temos aqui na Terra, o objetivo, ninguém reencarna se não é para evoluir e aprender. Ninguém. Ninguém vem para cá com peso morto na Terra. Peso morto no sentido de não produzir nada. Ninguém. Todo mundo vem para a matéria com o intuito máximo de progredir. Então ninguém vai reencarnar para fazer o mal. Ninguém pode escolher fazer, mas aí é escolha. Mas Deus não oferece a reencarnação para que faça o mal. Ninguém. Então deu tudo errado. Não se sabe o projeto de Deus. Mas para o mal, isso podem ter certeza que nunca vai acontecer. Sempre era proposta de melhorar-se. Isso é importante a gente guardar. Como podemos identificar nossas lições, as dificuldades do dia a dia, as decisões que temos? Por que eu sofro? Por que me acontece coisa boa naquele momento? Por que me aconteceu coisa ruim? Por que eu estou tendo aquela pessoa na minha família que eu estou com problema? Por que aquele cunhado meu a gente não se topa? Por que aquela sogra eu não me entendo? Por que eu não consigo entender com meu pai? Tudo são perguntas que, se nós tivermos coragem de fazermos, e com a ajuda da doutrina espírita e com a ajuda da prece, vai ser mais fácil buscar respostas. Não é fácil, não é fácil. Cada um de nós traz dentro de si, e cada um de nós que está aqui hoje, quantas dores não trazemos escondidas, camufladas, muitas vezes em máscaras que produzimos, sorrisos artificiais. Quantas dores não escondemos? Então esta coragem de tirar, de olhar-se no espelho, é muito difícil. Mas sem buscar a consciência de si mesmo,
Se temos e vivemos padrões negativos, vamos repetir de novo, não aprendemos nada. Então, buscar o conhecimento, perguntar-se, questionar-se, ter a vontade de ser melhor, é talvez conseguir produzir alguma coisa melhor do que aquilo que eu já fiz antes. Antes eu digo ontem, não é nem outra vida, muitas vezes é em outra vida também. Mas assim, quantas vezes a gente se depara, eu repetir a mesma coisa, e aquilo dá uma gastura no estômago da gente, muitas vezes, sempre a mesma coisa, sempre a mesma resposta, ninguém fica feliz com isso. A gente pode até botar para baixo do tapete, mas não há felicidade plena, não há. E aí a gente diz assim, ok, tá bom, tu já me disse então que não é fácil, beleza. Como que eu busco fazer isso? Aí a gente tem na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos, tá, a quem eu busco imitar então, para ser um pouco melhor? Aí ele diz, olha, os espíritos dizem assim, olha, o espírito mais perfeito que caminhou sobre a terra foi Jesus. Dá uma olhada no Evangelho. Olha as condutas morais, olha os padrões que Jesus quebrou do egoísmo. Jesus não tinha discriminações, diferenças. A todos olhava, a todos estendia. Aí os espíritos dizem para Kardec, vocês têm um modelo, esforçam-se para segui-lo, busquem repeti-lo. E como fazer isso se eu nem me dou trabalho, muitas vezes, de ler uma página do Evangelho? Tem uma palestra que eu escutei esses dias de um outro assunto, que nem era isso, mas a ser importante agora. O palestrante dizia assim, o assunto era um outro assunto, não tinha nada a ver com esse, por acaso, mas ele disse assim, olha, a primeira atividade que um espírita, vamos falar um espírita cristão, ou um cristão, não, né? A primeira coisa que eles dizem assim, ó, eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Eu leio, não entendo nada. Mas olha, eu leio, eu abro aqui, eu leio. Daí ele diz assim, ó, primeira coisa, se exija de você mesmo ler. Já ler e não entender nada já é uma primeira ação. Quantos de nós, na hora das suas dúvidas e aflições, abrem o Evangelho em casa? E diz assim, ó, Deus me ajuda. Jesus me ajuda a encontrar uma solução para o meu problema. Muitas vezes, o que a gente faz em vez disso? Agressividade, violência, maledicência. Então, esse palestrante dizia o seguinte, ó, mesmo que você não entenda nada, leia uma, leia duas, leia três, leia 4 vezes o mesmo trecho. Leu hoje? Marca o papel aonde você leu. Amanhã, abre de novo ali. Faz um sinal naquela linha que não entendeu. Depois de amanhã, abra de novo no mesmo lugar. Por alguma mágica espiritual, luzes se acendem no nosso entendimento. Porque quando há vontade de compreender, sozinho a gente não vai ficar. Então, espíritos bons nos ajudarão a abrir o conhecimento e a compreensão das coisas. Além do mais, na casa espírita aqui, quantos e quantos trabalhadores podem explicar? Vocês já imaginaram se vocês pegassem um trecho do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, livros que são a base? Quem é espírita tem que saber a base do que está seguindo. Já pensou se vocês trouxessem aqui uns 10, 15 minutos antes da palestra e dissessem o seguinte, olha, estava lendo lá em casa, não entendi nada essa frase. Está cheio de gente trabalhadora aqui na casa pronto para poder conversar sobre isso. Pode ser que a pessoa não saiba tudo, mas certamente quem estuda
tem um pouco mais de condição de dar um avanço. Então, esse palestrante dizia assim, pelo menos leia 1, 2, 3, 4 vezes. Para que depois você acha mesmo daí eu não entendi nada. Será? Será que não entendeu nada depois da vontade de ter se pronunciado? É a dúvida que a gente tem. Então, quando eu quero saber a quem seguir e qual modelo eu devo me inspirar, é em Jesus. Aonde está escrito os ensinamentos de Jesus? Não é no Jornal Pioneiro. É nos Evangelhos. É ali que eu devo buscar. Para que eu saiba seguir aquele que eu devo me inspirar. Entenderam? Então esse palestrante dizia, olha, está faltando um pouco de boa vontade no corpo da gente. Conhecer-se facilita os relacionamentos. Porque quando eu me conheço e eu percebo em mim dificuldades, porque quando eu faço uma análise honesta, eu percebo as minhas dificuldades. Se eu percebo as minhas e estou com um conflito com o outro, eu começo a ser um pouquinho mais misericordioso de compreender que ele não é um anjo que caiu do céu batendo asas e está morando ali na minha casa, ou convivendo comigo, ou trabalhando comigo, ou enfim. Ele é igual a mim, com as mesmas dificuldades que eu tenho. Então eu começo a ser mais, perdoar mais, relevar mais, não rebater de boca logo aquelas ofensas. Eu começo a mudar o meu modo de ser e começo a polir os relacionamentos. Para conhecer-se a si mesmo, quais são as... Então tá, ok, beleza, eu entendi. O que eu devo fazer então para me conhecer? Aí eu tenho aqui uma lista de coisas que eu vou citar. Aí diz assim, ó, precisamos ir além da superfície. Nós precisamos mergulhar fundo dentro dos nossos íntimos e das nossas dúvidas e dos nossos questionamentos. Ter coragem, mesmo no silêncio do seu quarto, na intimidade única, sozinho, buscar mergulhar dentro de si, ir nas camadas mais profundas. É preciso ter coragem para fazer isso, mas é o caminho. Identificar em nós pensamentos recorrentes. Engraçado, porque quantas vezes eu pergunto assim, a gente tem pensamentos que ocupam a nossa mente. Vai e voltam, vai e voltam, vai e voltam. Que pensamentos ocupam a nossa mente? Como é o meu comportamento? Não aqui sentadinho agora, não. Como é o meu comportamento? O que eu carrego na minha mente, no meu espírito, no decorrer da semana? Perguntar-se o que eu penso é construtivo ou destrutivo? Aquilo que eu estou... Porque o pensamento cria. O pensamento não é uma coisa assim que eu pensei, não. O pensamento, vai em ondas e se acopla naquele a quem nós pensamos. Então, se eu desejo mal, o mal vai chegar nele. E se ele estiver fraco, vai derrubá-lo. Mas se ele estiver em oração, ele se protege. Da mesma forma nós. Se uma pessoa é ignorante nos princípios morais do cristianismo e nos deseja mal, o pensamento dele nos atinge. Sim, o pensamento nos atinge. Porém, o escudo que eu tenho é o bem, o não devolver o ódio e a oração. Não tem nada no mundo de mal que derrube o bem verdadeiro. Não tem. Pode acontecer que nós deixemos brechas, que a gente não consegue realmente ser 100%. Não consegue. Então a gente muitas vezes é afetado, sim. É afetado. E a gente precisa, quando é afetado, se reerguer e buscar o caminho certo.
Tem uma passagem de Jesus no Evangelho que ele diz assim, ó, falando em pensamento. Está claro no Evangelho quando Jesus diz: aquele que pensou no mal já pecou. Porque pode não fazê-lo, mas estava compactuando com ele. Então, muitas vezes a gente tem vontade de esganar essa criatura aí. Eu não vou lá, eu não esgano ele, mas eu pensei, eu já pequei. Eu já pequei porque eu faria se pudesse. Então, eu estou em débito. Jesus diz: o teu pensamento no mal, assim como o pensamento no bem produz o bem. É importante a gente governar o que a gente pensa, tá? Pensamento não é uma coisa simples. Não é uma coisa assim, pensei, ninguém vai ver. Cuidado, o pensamento. Tem um livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida, ditado para Chico. É lindo esse livro, é bem simples e bem fininho. Meu Deus, esse livro é lindo. Quais são os sentimentos que me dominam o comportamento? Raiva, medo, culpa, ansiedade, gratidão. Nos perguntemos o que domina o meu pensamento. Cada um vai responder para si. Porque aqui ninguém é governo nem juiz de ninguém. Porque está todo mundo no mesmo barco aqui. Não tem nenhum e nem outro mais que um, mais que outro. Está todo mundo na mesma jornada. A diferença vai ser como é que eu analiso os fatores da minha existência. Sentimento, minhas reações. Como eu reajo às críticas, às frustrações, aos elogios. Como que eu reajo? Aí se eu começo a me perguntar, eu começo a me questionar também. Está certo ou está errado? Começo a perceber. Se na minha honestidade espiritual eu percebo que está errado e eu tenho vontade de ser melhor, na próxima eu tento me corrigir. Eu posso não conseguir. Porque a gente não consegue sempre. Não consegue mesmo. Mas eu quero ser melhor. Para Deus vale a intenção. Mesmo que a gente não consiga. Quais são os meus vícios? Quais são as minhas tendências? A gente sabe. Ninguém precisa declarar para ninguém. Basta que nós conversemos conosco. Identifiquemos. E se a gente tem coragem de enxergá-los, é possível começar a remodelar, refazer. Qual é a minha máscara que eu apresento? Quantas e quantas vezes a gente se faz de queridinho com vontade de esganar a pessoa? Tudo maquiagem espiritual. E aí a gente tem que se perguntar, mas isso me deixa feliz? Isso só traz destruição. É preciso olhar para isso daí, ter coragem de dizer por que eu não consigo olhar para essa pessoa. Tem que ter uma explicação. Aí a gente começa a analisar e se colocar no lugar do outro, que o outro também é imperfeito. Porque tem gente que... Não é só a gente que olha para o outro com vontade de desganar. Tem gente que tem vontade de desganar a gente também. Se eles fizessem. Entende? Além de tudo isso, do lado ruim, mas também tem uma coisa. Qual é a minha maior virtude? Nós não somos só ruins. Nós somos também bons. Nós temos coisas boas. Então, buscar força e coragem e fortalecimento naquilo que eu sou bom também. Não é tudo ruim. Procurar fortalecer aquele traço que eu tenho bom. Propagar mais. Verdadeiramente bom. Não é o vaidade e egoísmo, não. Verdadeiramente bom. Se alguém me pede um favor, eu sempre dou uma desculpa que não posso, faço de tudo para ajudar.
Isso é uma qualidade, fazer tudo para poder ajudar. Então, isso não passa em branco. Isso está tudo no livro da vida da gente. As coisas boas e as coisas ruins. Nós não somos só coisas ruins, não. Nós somos coisas boas também. Que a gente busque força nas coisas boas para superar as ruins. A importância de sermos honestos conosco mesmo. De ter coragem de ser honesto conosco mesmo e com os outros. A honestidade é uma grande virtude. Uma grande virtude, a transparência do coração, a transparência da alma. Ser verdadeiro, sem maquiagem, sem máscaras. Eu te enxergo como você é. E não fazendo de conta que você é. É tão importante. A gente precisa reformar esse nosso modo de ser. A pessoa me enxerga como um livro aberto, do qual tem erros, mas tem muitas coisas boas também. Ferramentas que a doutrina espírita nos dá para desenvolvermos a consciência. Prece sincera e reflexiva, que é tudo que a gente estava falando aqui. Prece não é decorar frases ou se ajoelhar e rezar. Prece é esse encontro do íntimo com algo maior que é esse divino, essa pleiade de espíritos benfeitores prontos a nos ajudar. E o pensamento, ele é tão potente, que não há distâncias. Não há nada que impeça paredes, nada. A atmosfera só aqui ao redor da Terra que o pensamento vai. Não, o pensamento é universal. Então ele chega instantaneamente em todos os lugares aonde são captados. E há muitos servidores do Cristo e do Pai coletando os pedidos. Não se enganem que alguma prece se perca. Não se enganem. Nenhuma prece se perde. Tudo tem equipes e equipes espirituais que encaminharão os nossos pedidos, as nossas rogativas, as nossas dores, nossos pedidos de força, de coragem e de enfrentamento. Nada é perdido, nada voa. O pensamento, ele é instantâneo. Estudo doutrinário das obras e do Evangelho, como eu já falei antes da questão de, você não consegue? Tenta! Não é impossível que ninguém possa ter um Evangelho e abrir. Não entendi nada 1, 2, 3, 4 vezes. Olha que na quinta periga começar a entender alguma coisa. Se esforce. Destine tempo. Eleja o seu tempo de forma produtiva. Não estou dizendo que tem que deixar de lado a família, o trabalho, não. Mas faça uma análise do seu tempo para ver quanto tempo perdido, inútil a gente tem. Muitas vezes colocado fora. Especialmente nas redes sociais. Muitas vezes tu te dá conta, tu ficou meia hora no Instagram. Olha que a gente tem que ter coragem para dizer, não, pelo amor de Deus, vamos parar com esse dedinho aqui. Então é a gente com a gente mesmo. Eu preciso ter consciência do que eu quero. Entende? Então são alertas que vão... Aqui tem uma frase que eu guardei que dizia assim, com a consciência desenvolvida, porque daí eu vou desenvolvendo a consciência. Com a consciência desenvolvida surgem os deveres conscienciais. Aí eu começo a perceber o meu dever, como ser melhor, o que eu tenho que fazer. E o dever da consciência é o que, depois que a gente desperta, ele nos guiará. É ele que vai nos dirigir, o dever do bem. É muito bonito. Eu só vou ler mais uma frase, porque o nosso tempo aqui esgotou. No livro Fonte Viva, no 116, o capítulo 116, o Emmanuel diz, olha que linda essa frase para a gente encerrar. Se há cristianismo em nossa vida, o cultivo deste tem força de lei.
Entender? Se há verdadeiramente Cristo dentro de nós, Ele é lei para a nossa vida. Se o Evangelho está em nossa consciência, isso tem força de lei. A lei que eu estabeleço em mim. E fechando então, não há vida abundante longe do Evangelho do Cristo. Porque Jesus disse, comigo tereis vida abundante e plena. Uma consciência esclarecida se sente feliz e quer fazer-se melhor. E quanto mais caminhar nesse rumo, mais estará em comunhão com Deus. Então agora nós encerramos esse assunto que é tão profundo e complexo, agradecendo a Deus a possibilidade de eu ter tido, eu digo nós termos tido, esse encontro com essas reflexões, com essas perguntas, para que assim possamos nós mesmos fazermos as nossas perguntas e nós mesmos construirmos as nossas respostas. Que cada um que esteve aqui hoje possa levar no seu íntimo e no seu coração o desejo e a certeza de que com o Evangelho do Cristo nós podemos mais e melhor. Que a luz, que a paz, que aqui habita, possa fazer morada nos nossos corações. Que assim seja.